Shalom, família. Vocês estão bem? Glória a Deus. Alguém aqui hoje está nos visitando pela primeira vez? Levante a mão. Fique de pé, por gentileza. Fiquem. Queria dizer que vocês são muito bem-vindos. Sintam-se abraçados por essa casa, ok? As portas estarão sempre abertas. Vamos entregar uma fichinha para vocês preencherem, para a gente estar conhecendo e estar orando mais por vocês. Sejam bem-vindos. Glória a Deus. Quem aqui está com fome de Deus, diga aleluia. Glória. Vamos orar mais um pouco. Obrigado, Pai, por esse dia, por esse tempo. Obrigado, Pai, pela alegria da Tua salvação. Obrigado pelas Tuas misericórdias que se renovam a cada dia. E para nós é um privilégio estar aqui, Senhor, Te buscando, Te adorando e recebendo o que o Senhor tem para nós nessa noite. Queremos estar com as nossas mentes, Senhor, atentas, nossos ouvidos atentos à Tua voz, nossos corações abertos, Senhor, para as sementes que o Senhor irá liberar. No nome de Jesus, declaramos que vai germinar, vai crescer, florescer e produzir muitos frutos para o Teu reino e para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Eu estava em dúvida sobre o que trazer hoje. Deus tem falado algumas coisas. Estava em um dilema. E final de semana passado, lá em Pilar, na Paraíba, Deus confirmou que Ele queria para nós hoje, para esse tempo. Tem uma pessoa, a pastora Sandra, lá da base, lá em Candeias. Ela é uma mulher de Deus, tem sido muito usada para juntar a igreja, juntar ministérios. Ela tem feito um trabalho muito forte, criando e provocando encontros de mesa, encontros de devocional, de consagração, entre ministérios, entre igrejas aqui. E há muito tempo ela tem feito isso. Eu até, algumas vezes, entristeço, porque às vezes a agenda não bate. Mas estivemos lá há uns 2 meses atrás, foi muito bom, um tempo muito precioso de mesa. E o Senhor tem soprado muito. Carmen esteve lá, Dudinha também, na última vez. Foi, Duda? E Deus tem soprado muito sobre um tempo de mesa, da gente voltar à mesa do Senhor. Muito tem se falado sobre isso. E a mesa do Senhor nada mais é do que um lugar de simplicidade, um lugar de proximidade, um lugar de compartilhar, um lugar de comunhão, um lugar de partir o pão, né? Um lugar de cura. Amém? E para mim, esse é um dos legados mais poderosos que Jesus deixou para nós, se não o maior. Tanto é que até hoje nós celebramos a ceia do Senhor. Um tempo de mesa com os irmãos, com a igreja. E Jesus, em Lucas 24:13, a Bíblia diz que Ele encontrou 2 decepcionados no meio do caminho. E o decepcionado, ele fica cego, surdo e insensível. A frustração é o resultado de uma expectativa errada. E aqueles homens, eles tinham criado uma expectativa errada em Jesus. Depois que Jesus morreu, eles se frustraram muito. Eles esperavam que Jesus seria o grande libertador, seria o poderoso dos vingadores, para acabar com toda a ruína naquele tempo e trazer, de fato, a queda dos impérios inimigos. Só que Jesus veio como servo, Jesus veio como cordeiro para morrer naquela cruz. Então eles ficaram frustrados. E ali no verso 15 de Lucas 24,
diz que Jesus aparece para eles. Ou seja, Jesus se manifesta no meio daqueles homens. Mas a manifestação não foi suficiente. Quando colocamos nossas expectativas em homens, em movimentos, nos decepcionamos. E todo decepcionado se prendem ao passado. E eles disseram a Jesus: rapaz, só você que não sabe daquele que era profeta e esteve aqui e morreu, estamos em luto. Quem é você? Você não está sabendo dessa notícia? Então eles se prenderam ao passado. Além de se manifestar, Jesus ele pregou o dia inteiro durante aquele percurso. Desde Moisés até os profetas, lembrando o que haveria de acontecer. Mas mesmo assim a pregação também não foi um sustentáculo, não foi o suficiente. Os caras eram judeus, eles conheciam a Torá de cabo a rabo. Os caras sabiam, através dos profetas messiânicos, que Jesus deveria ressuscitar ao terceiro dia. Mas a decepção era tão grande que eles, por momentos, esqueceram. E tem muito teólogo profundo hoje, no conhecimento da letra, mas que é raso em Deus. Aqueles caras conheciam a Torá, mas não conheciam o coração de Jesus. Por isso se frustraram. E depois de pregar o dia inteiro, e eles continuaram a andar, chegando na aldeia, eles chamam Jesus para entrar na casa. E aqui é a chave. Jesus, por favor, entre em nossa casa. Já é muito tarde, está muito perigoso, fica conosco. A Bíblia diz que Jesus, ele entrou, ele não falou nada. Ele diretamente se dirigiu para a mesa. A Bíblia diz que ele pegou o pão, partiu e repartiu. Um gesto. A ficha caiu. A manifestação e a pregação de Jesus não foi suficiente. Mas quando ele entra na casa, ele é convidado, entra, chega à mesa, pega o pão e parte o pão. Tudo fez sentido. A intimidade com o Senhor abre os nossos olhos. A mesa gera isso. Meu irmão, chama Jesus para a tua mesa, para entrar na tua casa. Chama Jesus para entrar em teus negócios, em teus projetos. Essa é a chave. Foi depois desse convite que os olhos deles se descortinaram. A mesa é lugar de intimidade. A mesa é lugar de revelação. A mesa é lugar de cura. E ali naquela mesa eles foram curados de toda a decepção, de toda a frustração, de toda a depressão, de todo o luto. E diz que eles saíram correndo para contar para os seus amigos que ele estava vivo. Porque eles foram curados ali naquele momento. Saíram alegres, de tamanho luto a tamanha alegria, num partir de pão. Eita, o nosso chamado não é para uma religião, o nosso chamado é para um relacionamento. Diga isso para o teu irmão, o nosso chamado não é para uma religião, é para um relacionamento. Eu não estou desprezando a manifestação, as aparições de Deus, os milagres, a pregação. Até porque isso tem que acontecer, é muito importante e vai continuar acontecendo. Mas a comunhão do corpo é que vai sustentar a igreja nos últimos dias. Avivamento por unidade.
Quantos creem? Eu creio que esse grande avivamento que tanto esperamos para esse tempo se iniciará com a unidade do corpo. A mesa nos leva de volta à presença. Eles perderam o medo. Já era tarde da noite. Depois daquele encontro com Jesus na mesa e caiu a ficha, eles saíram no perigo, no escuro. Eles foram curados, perderam o medo. Voltaram para Jerusalém. Voltaram para o lugar da presença. Na decepção, Pedro, ele voltou a pescar. Na decepção, esses homens voltaram para Emaús. Mas o Senhor nos chama para voltar a Jerusalém, ao lugar da presença. Ok? Ezequiel, capítulo 41, 22. Coloca aí, Eduardo, por gentileza. Ezequiel 41, 22, ok? Esse texto diz que a ideia original do altar de Deus é uma mesa. O altar de Deus é uma mesa. Por isso ele se manifesta e se revela na mesa. Vamos ler. O altar de madeira era de 3 côvados de altura e o seu comprimento de 2 côvados. Os seus cantos, a sua base e as suas paredes eram de madeira. E o homem me disse: esta é a mesa que está perante o Senhor. Engraçado que o altar era de madeira. Mas como poderia ser de madeira se eles levavam fogo para o altar? E madeira com fogo não combina muito bem. Madeira serve de lenha para que o fogo aumente. Amém? Por isso que o altar era de madeira. Para que o fogo permanecesse sempre aceso. E a mesa, o altar é a mesa. Queremos construir um altar para Deus, mas não há maior altar do que a mesa do relacionamento. A mesa não é simplesmente uma mensagem. A mesa é uma cultura. E a igreja primitiva entendeu muito bem essa cultura. Eles viviam de casa em casa, de mesa em mesa. Um texto bem clássico do Atos 2:42 diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E qual foi o resultado disso? Diz que em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Ei, o milagre não é a essência, o milagre é a consequência. O resultado da união do corpo. O resultado da vida na mesa, do relacionamento na mesa. Isso se chama avivamento por unidade. E esse texto continua dizendo que eles estavam juntos, perseveravam, unânimes, partiam pão de casa em casa, com muita alegria e singeleza de coração. Mesa proporciona isso. É essa cultura que ela traz. O apóstolo Paulo também foi um cara que motivou muito a igreja em relação à unidade do corpo, a serem sempre unidos. E ele sempre frisou, sempre mencionou as cartas aos Romanos, aos Coríntios, aos Efésios, por muitas vezes, porque é um assunto que é muito vasto. Eu estou aqui pincelando algumas coisas apenas, porque poderíamos ficar até amanhã de manhã falando sobre unidade. E Paulo, ele sempre frisou a importância da unidade e do efeito que ela traz para o corpo. E eu queria
ver com vocês 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Diz assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pode deixar esse versículo aí, pode deixar. Paulo aqui, ele faz um apelo, ele traz um alerta, ele dá uma prensa à igreja em Corinto, porque eles estavam discordando muito em questões doutrinárias, em questões de direção mesmo do Senhor, e por conta disso havia muita divisão e muita contenda no meio deles. E Paulo ele acosta esses irmãos, ele deixa muito claro que são coisas insignificantes, coisas muito, muito pequenas para comprometer a unidade, coisas muito pequenas para desperdiçar a unidade tão rápido. E eu queria pegar emprestado esse texto para adequar ao nosso contexto hoje de unidade. Paulo aqui ele fala umas coisas muito interessantes. Ele diz o seguinte: faleis todos a mesma coisa, a mesma linguagem, de forma harmônica, sem destoar, sem divergir. Isso é alinhamento, ok? Depois ele diz: não haja entre vós divisões. Um reino dividido, ele não subsiste, ele se autodestrói. Ele não tem resistência para permanecer. Meus irmãos, não há espaço para individualismo. No corpo de Cristo não há espaço para individualismo. Isso gera divisão. Depois ele fala: sejais inteiramente unidos. E eu amei essa colocação, inteiramente, que fala de algo completo, uma totalidade. Não é superficial ou parcial. Ele quis dizer unidos de verdade, unidos à vera. E ele diz na mesma disposição mental, ou seja, ao mesmo sentido, no mesmo pensamento, o mesmo entendimento, mesmo propósito. E ele finaliza no mesmo parecer, a mesma intenção, a mesma motivação. São coisas importantes. Nós somos diferentes, pensamos diferente, e às vezes situações delicadas surgem e acontecem. Mas, meus irmãos, são coisas tão insignificantes para a gente pôr em xeque a unidade do corpo, sabendo que é uma grande chave para o avivamento dos últimos dias. Então, aqui deixemos de picuinhas, de situações tão insignificantes, e sejamos mais unidos. Amém? Unidade é um dos principais elementos para o avivamento. Precisamos queimar pela mesma coisa. Ele também falou aos Efésios, Paulo: esforçai-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito. Ei, precisamos nos esforçar. Isso tem que ser prioridade para nós, para que tenhamos êxito em nossa funcionalidade como corpo de Cristo nessa geração. E tem uma palavra que tem ardido tanto no meu coração: uníssono. E a gente usa às vezes no vocal do louvor, uníssono. O que significa uníssono? Uníssono é o mesmo som, é um único som,
produzir a mesma coisa de forma harmônica, vibrar em harmonia. E essa definição é interessante, vibrar em harmonia, mesma vibração, é a mesma intenção, mesma intensidade, mesma motivação. E eu estava estudando um pouco sobre o som. Diz que o som ele é propagado pela vibração do ar, pelas ondas sonoras. E ele gera vibração nos tímpanos de quem recebe. Ou seja, vibra o emissor e vibra o receptor. Quando somos uníssonos, nós geramos vibração em pessoas. Nós tocamos pessoas, nós tocamos gerações. Quando falamos a mesma coisa, quando emitimos o mesmo som, um único som, isso toca multidões. Que sejamos uníssonos. Isso promove resposta, legado. Isso é convergir para o mesmo propósito. Concordar. Uníssono é falar a mesma coisa, é concordar. E há um poder na concordância. Os céus são movidos quando há concordância na igreja. A nossa concordância aqui, horizontalmente, ele traz uma resposta vertical dos céus. Tudo que ligarmos aqui será ligado lá, o que desligarmos aqui será desligado lá. As taças estão sendo cheias. E é um ciclo. Elas estão sendo cheias e vão transbordando e vai voltando. Sendo cheias, transbordando e voltando. Quando nós somos uníssonos, isso acontece. Deus responde a um povo que soa o mesmo som, que fala a mesma linguagem, que são unidos de propósito. Estar unido no mesmo propósito, como irmãos e unidos com os céus, com tudo o que está sendo entoado lá. A nossa missão, meus queridos, é puxar a realidade do céu para a terra. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. E a nossa unidade provoca isso. E eu creio que uma das mudanças de Deus para esses dias, Ele não vai mais usar indivíduos apenas, mas Ele vai usar a igreja, o coletivo. Ele já usou muito grandes homens e mulheres de Deus no passado. Podemos citar inúmeros. John Wesley, Billy Graham, Kathryn Kuhlman. Mas eu creio que para esse tempo Ele vai levantar um povo unido no coletivo. Homens e mulheres comprometidos com a sua mensagem de Maranata. E se você parar para perceber, Maranata tem sido a nossa canção uníssona nesses últimos tempos. Não é verdade? Ele está voltando e temos cantado bastante. Mas não é só cantar. Eu preciso viver Maranata. Eu preciso respirar Maranata. Eu preciso ansiar por Maranata. Sabe, minha vida e minhas atitudes precisam ser condizentes com Maranata. É um estilo de vida Maranata. Como o apóstolo Pedro, ele declarou, esperando e apressando a vinda do dia do Senhor. Isso é ser uníssono. Isso é entender a mensagem que está no coração de Deus e possamos produzir aquilo que está no coração dele. Para esses dias. E só em unidade faremos isso. É a mesma disposição mental, o mesmo parecer, o mesmo discurso, a mesma conexão. Fazendo a leitura correta dos céus e reproduzindo aqui na terra. Esses são os efeitos da unidade. Ezequiel também, Deus trouxe uma visão para ele bem conhecida.
do Vale dos Ossos Secos. E ali eu creio que Ezequiel, ele profetizou aos 5 ministérios. Ele fala dos ossos, dos nervos, da carne, da pele e do espírito. Os ossos fazem muito barulho. Ele estava falando dos evangelistas. Nervo fala de mestre. Aquele que ensina, aquele que liga uma coisa a outra. A carne fala do pastor. O cara que lida com tudo, que toca em pessoas, que tem grandes emoções. Às vezes de manhã ele está no velório, no mesmo dia à noite ele está celebrando um casamento. É um cara que está resolvendo problema o tempo todo. Ele não para. Depois ele profetiza a pele, que fala dos apóstolos. Aqueles que trazem cobertura sobre o corpo, que envolve o corpo. E por fim ele profetizou ao espírito, que fala do profético. É o cara que traz uma visão, a direção, que tem o script de Deus nas mãos, para lançar para a grande massa. O cara que tem um ministério profético, não é o cara que fala apenas ao indivíduo, mas ele fala à igreja. Ouve Israel, o Senhor. Ministério profético é um pouco diferente do dom de profecia. Quem tem um dom pode profetizar ao indivíduo, mas o ministério profético ele alcança a massa. Em Efésios 2:20 diz que eles foram edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Um traz a visão e o outro a execução. Então, meus irmãos, os 5 ministérios, eles se completam. Eles precisam andar juntos. Tem coisas que Deus fala para o apóstolo Marcelo, tem coisas que Deus fala para a pastora Mayara, tem coisas que Deus fala para o evangelista Gabriel Eugênio, tem coisas que Deus fala com Ana, tem coisas que Deus fala com André, mas tem coisas que Deus só fala para o corpo, quando estamos unidos no coletivo. Ossos dos ossos vão colando, e se perceber que os ossos são diferentes, né? Você percebe? Esse osso é diferente desse, o osso aqui do fêmur desse, e vão juntando, crescem nervos e tendões, toda a unidade real, ela é nervosa. Somos diferentes e às vezes não podemos fugir disso. Isso às vezes traz tensão no nosso meio. Mas não podemos fugir, é necessário, precisamos lidar com as diferenças. Sem nervos, nós somos insensíveis. Se prestar atenção, o sistema sensorial, ele é parte do sistema nervoso. Sem tendão, não há força. Nós somos fracos. Os tendões, os ligamentos. Em Efésios fala que nós somos ligados pelo auxílio de todas as juntas. Infelizmente, nós temos um senso protetivo em relação às diferenças. Isso nos afasta, né? Abrimos mão de algumas peças e nos faz incompletos. Isso, infelizmente, tem causado divisão sobre a igreja. Ah, eu não concordo. Ah, não é bem assim. E aí, para fugir da tensão, vai cada um para um lado e está tudo certo. Não, está errado. Não conseguimos viver um evangelho genuíno. Às vezes achamos aquilo que é proteção, na verdade, muitas vezes é controle. Não tem nada a ver em você se resguardar. Isso é um sentimento egoísta. Eu preciso aprender. Paulo disse, esforçai-vos. Eu não posso me acovardar. Ah, não bati com fulano, ele lá eu cá. Está errado. Isso é coisa do diabo. A gente precisa aprender
a lidar, a se adequar, a suportar uns aos outros em amor. O papel do quebra-cabeça, ele é formar uma imagem, certo? Se você perde uma, duas, três peças, você vai comprometer a imagem. Porque todas as peças são importantes e elas se encaixam. Ah, não deu certo, deixa eu pular fora aqui um pouquinho. Meu irmão, vai comprometer o corpo. A Bíblia diz que nós somos membros uns dos outros e precisamos uns dos outros e somos ligados pelo auxílio de toda a junta. Imagina um corpo sem um pé, sem um dedo. Não é a mesma forma. Toda peça é fundamental. Por mais iniciante que seja, ao mais experiente que seja, todos se completam. Eu tenho 30 anos de igreja. Tem irmão que chegou aqui há um mês. Ele me completa. Acabou. Não é só eu que completo. Não tem isso. Todos se completam. E quando Deus liga as partes, ossos dos ossos, os nervos, as carnes, as peles, o Espírito, todos os ministérios, todas as aptidões, todos os chamados, ele forma um grande exército que causa um estrondo na sua região. Por isso que ele quer nos unir. Eu, quando vejo esse texto do Vale dos Ossos Secos, existem muitas linhas teológicas, mas nós entendemos que quando os elementos se unem, existe um renovo, existe força e existe vida. Quando nos juntamos, quando entendemos que somos um, que somos corpo, falamos a mesma coisa, emitimos o mesmo som. Meus irmãos, eu acredito muito no avivamento por unidade. Não vai ser mais A ou B, alguns nomes apenas. David Bryan, Charles Finney. Eu creio no coletivo. E Deus vai usar a igreja para causar uma revolução nesse tempo, neste mundo, nessa era. Amém? Possamos voltar à mesa do Senhor. Meus irmãos, a mesa é para filhos. E os filhos não são cachorrinhos comendo da migalha que cai na mesa. Os filhos estão na mesa, eles têm acesso à mesa. E nós somos filhos, nós somos corpo e membros uns dos outros. Possamos voltar à mesa. Você para pensar, na mesa, todos têm voz. Na mesa, todos falam. O microfone não é só para um, não. Aqui eu estou no púlpito, eu estou falando sozinho. O microfone é para mim, hoje é meu dia, ok? Fica aí na tua. Nos céus não vai ter púlpito, não. No céu vai ter uma mesa. E Deus dividindo o pão para todos ali na mesa. Meus irmãos, a mesa cura. A mesa traz revelação, abre os olhos. Na mesa todos têm voz, todos têm direito de compartilhar. Agora, na mesa de Jesus tinha um traidor, tinha
um incrédulo e tinha um íntimo. Quem você é na mesa? Pergunta aí para o teu irmão, quem você é na mesa? Com quem você se identifica? Meu irmão, seja íntimo e receba a porção do íntimo na mesa. Amém? Tem um texto a gente sempre fala, 2 Crônicas 7,14. Nesse texto fala de 3 si, o pronome si, S-E, si. Se o meu povo, que se chama pelo nome, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos. Aí diz que, então eu ouvirei, perdoarei e sararei. 3 si. Para 3 condições terrenas, existem 3 ações do céu. E qual é o si do avivamento? Qual a condição para o avivamento? Nós sabemos que no tabernáculo tinha o átrio, o santo lugar e o santo dos santos. E ali no santo dos santos, a Bíblia diz que na arca da aliança, a glória de Deus descia sobre aquela arca. Naquela arca, existiam 2 querubins esculpidos, ele tinha os joelhos encostados e por cima cruzavam suas asas. E ali no meio, entre os joelhos e as asas cruzadas, a glória descia sobre aquele lugar. Ei! Quando a gente unir os nossos joelhos com um propósito eterno, nos cobrindo, a glória de Deus vai descer sobre nós. Avivamento por unidade. Essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês. E unidade não é só falar. Unidade é viver, é praticar. Sim ou não? Vamos praticar um pouquinho. Fica de pé. Glória a Deus. Eu ia chamar o louvor. Eu creio que Deus quer resgatar a coinonia da geração passada. Nós cantávamos muito sobre união, sobre comunhão. E vamos passar aqui um tempão, viu? Nessa hora, trazendo essa reconciliação. Vamos operar, vamos praticar. A unidade é prática. Eu estou aqui falando, mas se eu não praticar, não vai adiantar. O mundo está reconstruindo a Torre de Babel. Mas a igreja está abrindo seus olhos novamente para a unidade. E não vai permitir que a divisão nos pegue. Sempre que houve divisão na história da igreja, sempre houve situações de tamanho, como é que eu posso dizer, escândalo. Mas Deus quer nos curar nessa noite. Nos reaproximar uns aos outros, para que a sua glória venha. Toda essa perseguição, todo esse crescimento da maldade que estamos enfrentando nesses dias, só vai ser vencida na unidade da igreja. Mais do que nunca precisamos nos unir.
senão a queda vai ser grande. Queria que você se juntasse com o irmão que está do seu lado. Unidade é prática, né? Começa a orar por ele agora. Começa a orar. Começa a liberar uma palavra de Deus sobre essa pessoa. Começa a abençoar essa pessoa. Isso, abre a tua boca. Vamos lá. Ossos dos ossos, se juntem nessa hora. Osso faz barulho, hein? Começa a orar mais alto. Libera uma palavra de Deus para o teu irmão. Aleluia. Ossos dos ossos se juntem agora. Venham os nervos, os ligamentos agora, os tendões agora. Vem, Senhor, permeando, trazendo cobertura da carne, da pele, e sopra um novo sopro profético do teu Espírito sobre a tua igreja, agora, Jesus. Traz renovos, traz vida ao vale dos ossos secos. Traz vida ao vale dos ossos secos. Queremos nos unir, queremos compartilhar, queremos estar na mesa. A partir de hoje, muitos possam começar a agendar mesas com o seu próximo. No nome de Jesus. Que a parede de separação seja quebrada, toda a parede de inimizade seja rompida, assim como o Senhor fez com os gentios e os judeus. No nome de Jesus. Remove toda decepção, toda frustração, que possamos nos alinhar, falando a mesma coisa, emitindo o mesmo som, quebrando o orgulho. Quebra, Senhor, as cadeias de separação, no nome de Jesus. Pai, faz-nos um, pois tem-nos dado tua glória, para que sejamos um.